Eu nunca vi um anime original que levantasse tanta teoria e bugasse tanta gente igual a esse, tivesse tanta reviravolta também. Fala, gente, voltamos aí com as impressões finais de Tube Hero X, que acabou, e que final! Pra quem veio aqui de curioso, a história acompanha um mundo onde as pessoas podem ganhar poderes baseado na fé ou no medo da população, se tornando heróis ou vilões, que vão acabar sendo manipulados de qualquer jeito por grandes empresas aí que bancam esses heróis e até vilões. Menos o X. O herói que não aceita entrar em nenhuma empresa e tá deixando a empresa que controla todas elas desesperada por isso, porque ele tá ficando cada vez mais popular e estão com medo que ele ganhe tanta fama que ele se torne um deus. Esse episódio final foca basicamente nele contra todo mundo, ou quase. Os heróis principais da série não estavam lá, até porque se estivesse, poderia dar muito problema se fossem pegos. A agência reguladora mandando um bando de agentes também, tudo para tentar matar ele, um dia antes do torneio dos heróis acontecer. E caramba, foi uma humilhação completa, a luta ficou muito legal, transitava de 2D, 3D. Pra quem viu isso aí deve ter lembrado muito daquele curta que tinham soltado do X de 6 minutos, que eu até recomendei vocês assistirem no episódio passado, já que tinha uma dica lá de que aquilo aconteceu no episódio, só que eles não mostraram daquele jeito, mostraram pelo ponto de vista de outro personagem, e aí ficou bem mais curtinho. Alguns reclamaram até que acharam esquisito esse negócio de ter que ver um curta de fora, porque ela tava no YouTube, de graça até, mas você tinha que ver ele pra entender melhor os negócios que aconteceram no episódio. Então eu achei inovador, na verdade, mas tem gente que reclamou. E alguns não entenderam porque aquilo ficou legal pra caramba, porque eles não colocariam dentro de um episódio normalmente. Bom, é porque eles tinham uma cena muito semelhante que eles iam mostrar no episódio seguinte, agora a gente sabe disso. Que é essa cena aí do X lutando contra um bando de agentes. Eles acharam até um cara que consegue entrar naquele mundo dele quando ele fica trocando de realidade, mas mesmo assim, completamente humilhado, ninguém teve nem chance. Por um lado isso é legal porque a luta fica divertida, você só fica vendo o que ele vai inventar, as coisas malucas que ele vai fazer. Por outro, alguns vão reclamar que, a luta não tem tensão. Não! O X tá sempre relaxadíssimo. É como se ele conseguisse prever tudo aquilo. Quer aquele pessoal tivesse num nível completamente diferente do dele. Nada ali é uma ameaça real pra ele, por mais que pareçam coisas surpreendentes que vão acontecendo lá. Eles vão mandando mais e mais heróis, mais e mais pessoas atrás dele, e pra ele é como se não fosse nada. Então é meio surreal até, e volta aquela teoria de que possivelmente ele é um alien. Por quê? Bom, ele fica transitando entre realidades, entre dimensões. Até que esse negócio dos aliens terem acesso a mais dimensões que a gente, veem o mundo de uma forma diferente, conseguem fazer coisas completamente diferentes. Toda essa ideia que se tem pros aliens bateria meio que com ele. Por isso que ele se sente tão superior aos outros lá, no caso, aquilo tudo que acontece é como se tivesse na previsão dele. Alguns alegam que não, é que ele que é tão confiante que isso dá esses poderes até de previsão das coisas a ele, e ele consegue desviar de tudo e nunca parece realmente tenso com as coisas que acontecem. Pode ser também, não tem explicação, e esse que é um dos pontos desse episódio. Muita gente esperava que no episódio final finalmente explicasse, o X é um alien? Aquela teoria estava correta? Ou não? Ele ganhou os poderes de outra forma, ele é um humano normal. Não tem resposta nesse episódio. Tem gente que já fala, não, a resposta é essa. Não, gente, não tem resposta. Não deram resposta nesse episódio. Ficou em aberto isso. Não só isso. Um bando de coisas ficaram em aberto nesse episódio. Eu acho que seria a minha única reclamação. Não tem problema, óbvio, que algumas coisas iam ficar em aberto, porque vai ter uma segunda temporada, então muita coisa vai ser respondida lá. Mas eu esperava que um pouco mais de coisas fossem respondidas. Voltou, na verdade, levantou mais perguntas nesse episódio porque ele respondeu alguma coisa. Inclusive, daquela cena do Lin Lin que muita gente queria mais alguma coisa lá, entregaram mais alguma coisa? Olha, sim, dá pra pegar uma coisinha que mostraram lá interessante, mas explica completamente aquela cena que aconteceu lá? Não. E eu nem falei do Nice. Então vamos com calma, tem muita coisa pra falar desse episódio. Então, luta do X, legal pra caramba, cheio de cenas sensacionais aí, mas é uma luta mais divertida do que tensa. E isso aí tem prós e contras. No caso, não é errado você fazer uma luta assim. Só que alguns esperam que no episódio final vá ter uma luta muito tensa. A gente teve lutas muito tensas já em outros episódios, então eu não diria que é um problema real. A série teve uma variedade enorme de lutas. Teve a do Ling Ling, que foi uma luta mais clichêzona, daquela virada do herói. Teve a luta aí do Isou, que foi uma luta estranha, longa e muito bem animada, mas que na verdade você estava vendo o herói se tornar o vilão naquela luta. Uma luta com mais emoção, que foi a da Ciano. A luta com mais ação, realmente, foi um episódio inteiro praticamente de pura ação 2D muito bem feita, que foi a da Queen.
Lutas um pouco mais leves na segunda metade depois disso, era até reclamação de alguns. Mesmo o arco do Ghost Blade, que eu gostei bastante, a apresentação ficou muito legal. A luta em si do arco foi meio mais ou menos. Só que aí compensou tudo com aquele episódio 20, que foi uma luta fantástica entre um bando de heróis. Então tudo que a gente tava vendo era a construção de um arco só antes, por isso que não tinha nenhuma luta tão impactante. Porque a luta de final de arco mesmo seria no episódio 20. Depois a luta aí contra o Dragon Boy, que foi 2 episódios, também uma luta tanto quanto diferente, com o X roubando a cena no final. Uma luta emocionante de novo no arco do cachorro. E essa luta aí bem diferentona do X. É um tipo de luta que só ele dá pra fazer assim. Então, cara, muito legal o que o autor fez aqui. E a variedade de coisa que teve nesse anime é um negócio espetacular. Sim, eu tô meio que fazendo uma avaliação geral da história inteira, junto à avaliação do episódio final. Mas é um negócio que eu acho que vale muito elogiar. O autor tentou várias coisas aqui, até o modelo da história, como foi estruturado. É uma história que te obrigava a prestar atenção. Cheia de reviravoltas, até o último episódio, né? Esse episódio final também teve. Então, cara, o autor mandou muito bem. Esse autor, na verdade, eu sinto que ele tá evoluindo. Inclusive, muita gente terminou empolgada esse anime aí que assistiu os outros do autor. Link Click muita gente já conhece, que é o anterior dele. Mas teve outro Sub-Hero, por exemplo, que ele fez. Só que os outros eu não acho tão bons. Não são ruins, mas nada demais em comparação a esse. Esse aqui tá anos-luz em comparação aos outros. E os outros não necessariamente você precisa assistir pra assistir esse. Era uma dúvida de muita gente quando esse anime começou. Porque encontrava lá aqueles outros Sub-Hero, tem que ver esses antes de ver Sub-Hero X? Não tem. E eles são mais fracos, já vale avisar. Mas você tem curiosidade? Dá uma olhada. O ponto é que se você assistir aqueles e ver Sub-Hero X, você vai notar que o autor evoluiu pra caramba. Mas voltando pro episódio, começou aí com esse cara falando com o cachorro, querendo convencer ele a ir atacar o X. Eu pensei que ele era o único decente lá de todas as empresas, esse líder da FOMO. Mas não, é mais um que não presta também. A empresa maior lá, que é a que gere todas as outras empresas, é a associação, como eles chamam, mandou eles atacarem o X, todas as empresas atacarem o X. Talvez tenham empresas menores de heróis que aí sejam realmente melhores. Mas as grandes acabam todas corrompidas. De qualquer forma, o cachorro vai lá e acaba sendo pego pelo X, e o X sabe que ele não é mau nem nada, e ele até defende o X no meio da fuga deles, não que precisasse, honestamente, mas deixa claro que ele tá do lado do X. E essa cena aí, nossa, isso aí me cheirou totalmente a poder Alien. Então, eu continuo super aberto a essa teoria dele, na verdade, ter vindo naquela nave Alien lá, que apareceu durante os episódios. Mas pode ser outra coisa. Não tô fechando o que é isso. Pô, mas e aquele curto lá que mostraram no final? Eu vou comentar disso também. Aquilo lá, eles falaram que é um especial em comemoração a um certo negócio. Alguns já estão dizendo que é a opening da segunda temporada. Não tem confirmação quanto a isso. Pode ser, mas não tá confirmado. Voltando aí, o X faz um recap pra gente da história e tal, do herói lá. Mas tem todo aquele medo do zero, aí fundaram a associação, aí as empresas são controladas pela associação e tal, tá todo aquele esquema lá. O mais interessante é essa cena, que complementa aquela do episódio 4, porque basicamente o Nice tira a própria vida, o Lin vira herói e tal, aí depois tem aquela cena da Moon com ele na praia, a Moon morre, eles fazem isso muito rápido ali, e aí depois mostra quem atacou ela, foi o Isou mesmo. O que a gente não sabia é que apareceu o Ghost Blade pra atacar o Isou depois disso. Então isso aí é novidade, mas é só isso. A gente ficou esperando até agora. Nessa ânsia aí, não. Eles vão explicar essa cena aí do episódio 4, vai voltar pra ela. Eles voltaram pra ela, mostraram um tiquinho de nada do que aconteceu depois daquilo, pularam, porque alguns não entenderam de novo a cronologia, mas a gente tava aí já depois daqueles eventos que teve com o Ling Ling. Pô, Marco, mas no episódio anterior não terminou com o Ling Ling recém-encontrando o Nice, que é o começo do episódio 1? Sim. O final do episódio 23 é o começo do episódio 1. Com o Ling Ling sendo despedido, e aí o Nice aparece lá, e aí logo depois ele vai tirar a própria vida. Inclusive, a explicação do porquê ele tirou a própria vida tá em aberto ainda. Muita gente tem teorias sobre isso, de que na verdade foi só porque ele ficou loucão mesmo, foi psicológico dele misturado com o medo que caiu nele, ele enlouqueceu. Muita gente achava que o X, que estava influenciando essa cena aí, porque tem aquele estalar dele, no finalzinho eu mostrei até, quando troca de 2D para 3D, mas olha, nesse episódio não confirmou nada disso. Então pode ser só um efeito que eles botam lá, mas talvez não tenha as mãos do X nessas cenas. Ou pode ter, só que só vai revelar na segunda temporada. Como eu falei, quase todas as teorias do caso que o pessoal fez estão em aberto ainda. O pessoal já tá confirmando ou negando com base nesse último episódio. Gente, esse episódio não confirma e nega quase nada. Voltou basicamente, só botou uma pergunta. Então pode ter sido influenciado essa cena aí pelo X? Pode, mas pode ser só um efeito visual também.
E o Nice aparecer e ser teleportado, pode ser coisa do X? Pode, a gente já viu que ele teleporta mesmo. Mas pode também ser só ele endoidando. Ele pirou depois que o chefe dele, no caso, falou que ele não prestava e tal, até o cachorro era melhor que ele. Aí ele ficou pirando, isso aí representa basicamente ele pirando por um tempão. E aí quando ele acorda, ele tá em cima desse local aí porque ele ficou basicamente a noite inteira pirando, voando por aí, sei lá. Não mostraram em detalhes, entendeu? E aí quando ele finalmente volta a si, que é esse momento aí do estalo, ele tá nesse local. Muita gente apontou isso porque quando ele pira, tá de noite. E quando ele acorda, tá de manhã. Então se teleportassem ele, estaria de noite ainda. Faz sentido. Então pode muito bem ser isso. E como ele já tava meio doidão, ele só tirou a própria vida ali, entendeu? Desistiu de tudo. Pô, Marco, mas ele é um herói, como é que ele não conseguiu voar? Gente, ele não quis voar, entendeu? Ele se jogou. Ele não tentou voar, seria a ideia. E como ele estava sem confiança em si mesmo e tudo mais lá, isso importa muito, ele se espatifou porque a confiança das pessoas nele, que davam super força e resistência a ele, não estava valendo tanto aí nessa situação. Embora tenha aquela cena do final, então já vou voltar nisso. O ponto em questão é, essa cena aí do Nice tá em aberto ainda, mas a gente teoriza que ele tirou a própria vida porque ele enlouqueceu. Pode ter uma reviravolta e não ser exatamente isso, mas seria a explicação na segunda temporada só, a gente vai ter que esperar. Mas o episódio 23 terminou lá nessa cena, depois disso acontece todo aquele arco do Ling Ling, e aí o episódio 24 começa depois daquele arco do Ling Ling, porque se vocês lembrarem, quando o arco do Ling Ling terminou, faltava ainda vários dias para o torneio começar. E agora falta um dia para o torneio começar, nesse episódio 24. Começa assim já. Até com umas manchetes e tal, por causa do que aconteceu, que o Nice tirou a própria vida, tá tendo no jornal isso. A Moon também morreu, tem bandas de notícias lá de eventos depois do episódio 4. Super Hero X foi assim do começo ao fim, não é pra ver com o cérebro desligado, porque senão você vai se perder. O autor fica pulando cronologicamente um episódio pro outro e tal, mas não é difícil você se situar, é só pensar um pouquinho e ligar os fatores lá. Pô, tá mostrando que a Moon já morreu, então isso aqui se passa depois daquele episódio 4. Tem essa cena também que confundiu muita gente, ficou legal o efeito, o Zero liquidifica lá, e aí criam o X com isso, mas é basicamente porque ele tava falando do Zero e aí volta pra ele. É só pra ficar legal a transição. Mas não quer dizer necessariamente que o Zero é o X. O pessoal já ligou na hora e ah, meu Deus, o Zero é o X. Era uma teoria isso. E pode realmente ser. Não tô falando que não é também. É o que eu falei, esse episódio não confirma e nega quase nada. Fica tudo em aberto. Tem aquela opening também que tem uma piscada e aparece um ser aí muito parecido com o Zero. Só que ele tem umas anteninhas que o Zero não tinha. Mas ficou suspeito aí, pô, então o X, na verdade, é uma reencarnação do Zero, ou o Zero se tornou ele, por isso que ele é tão poderoso, porque o Zero era basicamente um deus. Pode ser tudo isso. Mas, de novo, não é garantido, entendeu? Eu não vou ficar negando nada disso aqui. Mas pode não ser. Então sai afirmando que, é isso, como alguns estão fazendo. E eu acho errado também, porque pode chegar numa segunda temporada e o autor, não é isso não. Na verdade, fica até meio óbvio demais, eu diria. Então suspeite quando eles deixam umas coisas meio na cara demais. Aquela piscadinha ali com o Zero pode ser só uma representação de que eles têm medo que o X se torne um Zero. Entendeu? Dá pra interpretar um bando de coisa diferente, não só essa específica de que X é o Zero. Mas como o X fala no episódio que o Zero não morreu, aí todo mundo, não morreu porque ele é o Zero, entendeu? Voltou de novo, o pessoal não sai disso. Mas o que ele quis dizer ali é que o Zero não morreu na mente de todas as pessoas. Eles queriam apagar o Zero da mente das pessoas, para que não se criasse outro no futuro. Então eles queriam que as pessoas esquecessem o Zero. Só que não deu, já que esse cara é super fã do Zero. A criança que mostra ali é esse cara, o líder da Might Glory, que quer reviver o Zero, através de uma outra pessoa até. Mas ele quer criar um deus. Inclusive, o X está chegando bem perto disso. Até por isso que a associação quer acabar com ele, porque tá com medo dele. Eles até falam que ele pode até ser bom e tal, mas eles não vão arriscar. Porque se aparecer um outro Zero, pode acabar com o mundo inteiro. Ficou bem interessante o episódio, acaba voando e termina aí, com o X chegando no torneio. Apareceu todos os modelos em 3D, inclusive agora dos personagens. O que eu mais gostei foi o cachorro, ele fica muito bem em 3D. Os outros eu achei ok, eu ainda prefiro eles em 2D em geral, mas não achei feio também. Eu só achei que o 3D deixou as garotas parecendo mais novas. A Queen me dava um ar de mais velha na versão 2D dela, do que na versão em 3D, mas ainda bate com uma garota aí de uns 20 e tantos anos, que é a idade da Queen. A Ciano, que tem 21, 22 aí já nessa parte, aí ela, eu acho que ficou parecendo nova até demais, parece que tem uns 15 aí. Inclusive, a gente teve um vislumbre do modelo 3D da filha do Ghostblade também, já que mostra ele pegando a fotinha, ela ficou bonitinha a cena, ele pegando a foto dela e botando dentro do diário dele lá antes de entrar no torneio. Ele parece estar com um negócio aí contra agora a Might Glory. Foi atacar o
e soa até inclusive, mas ele não tem muitas informações sobre isso. A gente não sabe se ele agora se desvinculou de todas as empresas ou ele entrou numa nova empresa. Então, muita coisa aí para ser respondida numa segunda temporada. Ao mesmo tempo, tem aí o Ling Ling, que quer vingança pela morte da Moon, aparentemente ela morreu mesmo. Ou não, pode estar em coma ou algo parecido, e aí revela em algum momento aí, porque tem um personagem que voltou à vida. Então, depois dessa, eu tenho dúvidas, eu vou torcer para que a Moon esteja viva. Já que se o Nice voltou, ela também pode, ela é uma heroína também. E o Nice voltou quebrado. Eles botaram de propósito isso aí, não é defeito da tela não, tá? Ele tá com umas rachaduras. Então, é como se ele fosse um boneco de pedra, ele caiu, quebrou. Mas teve sangue, quando ele se patifolou, teve sangue. Então, o que rolou aí? Eu tô muito curioso o que tá acontecendo aí com o personagem. Ele se regenerou? Isso aí tá fraturando porque a energia do medo nele? Cara, eu tô cheio de dúvidas. Mas aparentemente ele sobreviveu. Pode ser um outro Nice também. Igual o Ling Ling não virou o Nice? Então, eles tornaram outra pessoa o Nice, mas dá pra repetir aquele processo lá? Ainda mais depois que eles tinham revelado já na TV que o Nice tinha morrido? Pelo que explicaram aí, pouco antes do torneio começar, liberaram a imagem dele, vivo, e aí o pessoal começou a pirar, porque já tinha sido reportado que ele estava morto. Um bando de gente puxou atenção pra ele, e aí ele ganhou rapidamente um bando de posições no ranking, mesmo não estando no ranking antes. Aí ele voltou pro ranking e já entrou no top 10. Até comento que nunca teve tantas mudanças em cima da hora, antes de uma final aí, no caso desse torneio de heróis. Mas fica um mistério. O que é esse Nice? A gente vai ter que esperar explicações aí numa segunda temporada. Tem coisas aqui, um bando de coisas nesse último episódio que não é pra se entender 100%. Outras coisas passam uma ideia lá do que aconteceu, mas mais detalhes só na próxima temporada. E pra que o X revelou a identidade dele? De novo, a gente só vai saber na próxima temporada. Não tem uma explicação milagrosa. Óbvio que eu posso inventar uma aqui, teorizar alguma coisa, isso é fácil. Mas tem explicação correta? Não, o que estava na mente dele só na próxima temporada. O cachorro ficou de cara também. Se fosse um negócio extremamente óbvio, fácil de entender, o cachorro não teria ficado bugado. Dele aparecendo lá com a identidade real dele, dizendo que não faz hora extra. Então foi um encerramento legal? Foi, legal pra caramba. Termina assim, você, eita! E acabou. Agora vai ter que esperar a segunda temporada. Quando acontece a segunda temporada? Não tem data. Eu acredito que 2027. Por quê? 2026 tem outro anime desse autor, a terceira temporada de Link Click. Então eu acredito que a segunda temporada de Super Hero X seja para 2027. Pode ser no ano que vem também? Pode. Vai ter 2 animes dele para o ano que vem. Seria possível. Mas, para ficar mais folgado, o ideal seria 2027. Eu não me importo desde que eu não tenho que esperar muito. E esperar um ano e pouquinho, até 2027, eu não acho grande problema. Então chutaria aí que volta lá para janeiro, abril de 2027. Mas qualquer nova atualização, aí, informação, eu com certeza vou informar aqui no canal. Mas o X ter revelado a própria identidade é porque todo mundo já sabia. Todas as organizações descobriram, a associação descobriu, todo mundo sabe a identidade dele agora. Então esconder para a população ajuda no quê? Talvez no trabalho dele. O único problema que ele vai ter agora, inclusive, é esse. No trabalho dele lá, ele tem uma vida normal, ele parece que gosta muito dessa vida cotidiana dele, mesmo que ele pareça não gostar tanto, porque ele fica doido pra ir pra casa e tal. É engraçado esse aspecto dele. Também mostrou que ele ainda estava de luto pela morte lá do Smile. Ele comendo lá a mesma comida que o Smile tinha levado pra ele, e até botou uma outra cerveja lá e deu um tintim lá na cerveja, como se fosse pro Smile aquilo lá. Então a gente aprendeu um pouco mais sobre ele, mas longe de entender o personagem ainda e o que exatamente ele tá pensando. Alguns chutaram que o X consegue prever tudo que vai acontecer e tal, ele é completamente onisciente. Não. Se ele fosse, ele não teria deixado o Smile ficar corrompido daquele jeito e ia acabar morrendo. Então ele não consegue prever tudo, ele não consegue ver tudo que está acontecendo à volta dele. Ele estava dormindo naquele momento lá, a gente não sabe por que ele acordou, então talvez ele tenha algum pressentimento, algo parecido. Então a gente não entende muito bem o personagem ainda, tem um bando de mistério sobre ele. A gente não sabe de onde vieram esses poderes dele. Pode ser coisa de Alien, pode não ser, mas como ele ganhou então esses poderes? E aí veio a outra grande dúvida desse episódio, que foi esse especial que eles fizeram aí, que tem o X como foco. Mostra ele com essa garota, por exemplo. Alguns falaram que era um cara. Olha, pode ser. Eu tô falando que é uma garota, até revelarem, fiquem aberto. Mas seria uma companheira de trabalho dele, e tem todo esse negócio das cartas, e teve esse treco das cartas aí um pouco também na opening dessa primeira temporada, mas não explicaram isso. Dá pra levantar teorias, claro, mas também em aberto. Então na segunda temporada deve explicar melhor sobre. O X também deu a entender aí que vai fazer um grupo de heróis, que são heróis que não seriam vinculados às empresas. Então tem 2 aí, teria a garota e teria esse outro cara aí, que apareceu do lado dele. Aparece essa mulher misteriosa aí. Alguns estão teorizando já que seria a mãe da Queen, e a Queen seria uma alien mesmo, e essa aí seria a mãe alien dela. Gente, tudo bem. Pode ser isso tudo?
até pode. Mas eu não sei se o autor vai por essa linha de tudo ser Alien, não. Mas eu acho que vale levantar aqui, porque é muita teoria. Eu não vou ficar falando todas as teorias desse trailer, porque até agora o pessoal tá levantando teorias. É a coisa mais interessante desse anime. Cara, eu nunca vi um anime pra puxar tanta teoria na vida igual esse negócio. É impressionante. Até um especial que eles fizeram aí, em comemoração basicamente ao X ficar no primeiro lugar da lista lá que eles fizeram. Fizeram uma lista de votação. Eles mostraram até essa lista no começo desse especial. Então eles fizeram, deixaram no site lá, o pessoal votar do começo ao fim do anime. E aí teria alguma coisa especial aí nessa lista. E o que teve especial é que essa lista não influenciou o anime, mas criaram um preview legal aí de um dos heróis que estava em primeiro lugar da lista, que no caso foi o X. E aí mostraram várias coisas misteriosas sobre o X. Alguns estão alegando que aí é que ele ganhou os poderes dele. Gente, até pode ser, mas não é garantido. Isso aí pode ser outra coisa. E tem todos os heróis aparecendo, bem brevemente, mas tem. Inclusive o Nice tá ali também, sem a rachadura. E isso aí pode ser já o Nice normal, pode ser evento da segunda temporada, ou não. Isso aí, na verdade, é só uma homenagem a todos os heróis que apareciam naquela lista lá que eles fizeram, e não vai ter nada a ver com a segunda temporada. Igual gente alegando que no final da segunda temporada só iria sobrar o X e esses dois aí, porque só apareceram eles com tudo devastado no final desse especial aí. Gente, isso é um trailer especial. Eles não anunciaram como o opening da segunda temporada. Eles só anunciaram como um trailer de comemoração àquela lista lá que eles fizeram de votação, focando mais no herói que ficou em primeiro lugar na lista. Só isso. Isso foi o anunciado. E aí o pessoal começou a, não, é a opening da segunda temporada. Gente, isso é uma suposição que uma pessoa fez no Twitter, e aí o pessoal saiu distribuindo isso, e ele mesmo botou. Eu não vou culpar nem a pessoa que fez isso, não. Porque ele botou como suposição. Ah, isso pode ser a opening da segunda temporada, ou será que isso é a opening da segunda temporada? Ele fala alguma coisa desse jeito. E aí o pessoal saiu distribuindo como se fosse verdade, entendeu? É aquele negócio de conversa de telefone, que aí, caso vão contando de um jeito, até virou um negócio completamente diferente. Então, isso aí pra muita gente já virou opening da segunda temporada. Não é. Tem nada confirmado sobre isso. E eu não acho que vai ser também. Isso aí, pra mim, é só um especial legal que eles criaram, que gera mais hype ainda, e óbvio, o autor botou um bando de coisinha aí que deve ter relevância na segunda temporada. Mas não necessariamente são eventos da segunda temporada que vocês estão vendo aí. Esse vilão que apareceu no clipe pode ter sido inventado só pro clipe, mostrando todos os heróis lutando lá contra um vilão random. Só pra ficar legal mesmo, criar uma cena de ação bacana com a música ali. Então cuidado, quem já tá pensando que não, esse aí é o vilão final da segunda temporada. Pode não ser e nunca mais você vai ver ele na vida, porque foi criado só pra esse clipe. Então se acalmem com as suposições aí que a gente tava fazendo, que só iam focar no X na segunda temporada praticamente, os outros heróis iam ficar tudo de escanteio. Gente, vai ter o diabo daquele torneio pra ficar focando nos conflitos dos heróis e tal, e aí não vai focar neles? É claro que vai. Inclusive a música ficou bem legal, é a música da opening, só que cantada com a pessoa que cantou a ending. Alguns pirando como o Nice aparecendo aí certinho, quer dizer que ele vai se recuperar e tal, vai ficar uma pessoa normal. Gente, isso aí pode ser só uma homenagem, entendeu? Porque todos os heróis principais da série, aí botaram todos ali, inclusive o Ling Ling já, caso como herói ali, mas é só uma homenagem aos heróis principais, não quer dizer nada isso aí, não é uma linha específica, temporal, é só uma homenagem aos heróis, botaram ali de algum jeitinho pra aparecer e é isso, entendeu? Não tem nada de tão relevante assim quanto a gente acha, não tem spoilers enormes da próxima temporada como muita gente acha. Então o que eu recomendo é aguardar a segunda temporada, que lá sim a gente deve ter essas respostas. E enquanto isso, fique à vontade para teorizar, lendo teorias por aí e tal, mas não levem elas ao pé da letra. Tá tudo em aberto ainda, inclusive todas as explicações sobre o X. Eu acho que foi a coisa que mais me frustrou, porque eu, pelo menos isso, achava que o autor ia entregar. Caso quem é o X mesmo, de onde vem os poderes dele e tal, pelo menos as explicações sobre ele, eu achava que o autor iria entregar. Que nada, revelou nada sobre ele praticamente. Filho da mãe. Só mostrou ele um episódio inteiro, foi legal, mas em termos de informação, bem menos do que eu esperava. Mas de qualquer forma, um ótimo episódio, te deixa louco pela próxima temporada, isso é muito importante. Porque você pode acabar uma temporada já, tá bom e tal, achei legal, mas não tô tão afim de ir pra próxima. Cara, eu acho que a maioria que acaba esse último episódio tá desesperado pela próxima temporada, e isso é muito bom. O autor te deixou interessado na história. Ele também, mesmo não entregando um bando de respostas que muita gente queria, ele te deu confiança que ele sabe fazer uma boa história. Depois de todos esses episódios aí, pô, você já decidiu se, pô, esse cara é legal, gostei como ele faz a história e tal, quero ver mais.
Ou não gostei, deixa pra lá, entendeu? Não acredito mais nesse autor. Olhando a nota que esse anime tá chegando no My Anime List, dá pra notar que a maioria adorou esse final. Ele tava com 8.40 no penúltimo episódio. Já tá com essa nota depois desse episódio final. O anime original mais interessante que eu já comentei aqui no canal. Eu nunca vi um anime original que levantasse tanta teoria e bugasse tanta gente igual a esse, tivesse tanta reviravolta também. E bom, gente, é isso. Gostei muito desse episódio final, mas espero que na segunda temporada o autor finalmente comece a dar mais respostas do que perguntas. E é isso, comentem o que vocês acharam desse episódio final. E se gostaram do vídeo, deem um like, se inscreva no canal que não é inscrito ainda. E quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 1000 vídeos acumulados. E você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus. Aí você ganha acesso a mim o dia inteiro, uma comunidade muito legal, que você pode bater papo, tirar dúvidas. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente, fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.